Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bicast, o podcast do Baixada Empreende. Eu sou o Odmar Nascimento e hoje é o episódio 97? É o 97 hoje? 97 episódios, então faltam 3 aí pra gente chegar a 100 episódios e hoje a nossa convidada muito especial, ela que é aqui de Nova Iguaçu. Toda semana a gente traz um convidado, um empreendedor da Baixada. Ela que é de Nova Iguaçu, ela é gestora ambiental, ela é mestre em reiki, trabalha em várias áreas aí da sustentabilidade, é tanta coisa que ela faz aqui que a gente vai entender hoje nesse programa. A gente vai conversar hoje com a minha amiga Simone Brito, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigada. E ó, pessoal, primeiro podcast, tá cheio de vergonha, primeiro podcast é assim mesmo, a gente fica cheio de vergonha. A gente nunca esquece. A gente nunca esquece, fica preocupado, fica desesperado. E esse episódio de hoje a gente está gravando, a gente vai subir esse vídeo depois, geralmente a gente faz o nosso episódio ao vivo, mas hoje é gravado e eu vou falar dos nossos apoiadores. Começar aqui pela BRG, aproveitar que a caneca já está aqui na minha mão, ó, tá aparecendo aí pro pessoal, BRG. BRG Consultoria Contábil, são mais de 15 anos de mercado, especialista em comércio. Se você tem uma loja, se você tem um comércio, ó, BRG para reduzir os seus tributos, para você pagar menos imposto aí, ó. Pagar menos imposto e andar na linha lá, e andar lado a lado ali com o leão, de mão dada e não ter problema. BRG, mais de 15 anos. Tem o link aqui para você conhecer a BRG, o site brg.com, vai lá. Tem condição especial para você na BRG que conheceu. Conheci a BRG pelo podcast, estava assistindo lá, Simone, minha amiga, e eu quero uma condição especial. O menino lá falou que tinha uma condição especial. Então, BRG vai te dar uma condição especial, você vai contratar, você vai ser cliente e é isso. E a B Digital, que é a nossa agência de marketing digital, B Digital aqui na canequinha, vê se dá pra ver aí na canequinha, tá vendo? Pra ver? Tá bonitinho? Então, ó, B Digital, você que precisa melhorar a sua presença no digital, nas redes sociais, da sua empresa, do seu negócio, manda uma mensagem, tem o meu contato aqui embaixo, a gente vai poder te ajudar aí com o site, landing page, e-commerce, fazer gestão de rede social, criação de conteúdo para as suas redes, e aí a gente faz tráfego pago também. Então tudo que você precisa para alavancar nas redes sociais, melhorar o seu resultado, você manda uma mensagem, vem com a gente, sou eu que vou te atender, tá? Condição especial já lá eu vou dar para você que é nosso seguidor e tá assistindo esse episódio. Tem o meu número aqui embaixo, lá no finalzinho da descrição, manda mensagem que eu vou te atender com o maior carinho. E também a Deuete Advogados Associados, 40 anos. Gente, é 40 anos, imagina. Você tem lá tá com um problema, precisa de um advogado, precisa resolver, você vai contratar uma empresa com 40 anos de... Cara, 40 anos de atuação no mercado. É muita coisa, 40 anos. Ó, a gente tem a BRG com 15, a gente tem a Deuete com 40 anos. Então, ó, qualquer área que você precisar, a Deuete vai te auxiliar. Eles que são nossos parceiros aqui, nos ajudam quando a gente tem aí precisa de algo jurídico, eles nos apoiam, então manda uma mensagem, tem o telefone da Deuete, que é a Deuete que está começando no Instagram, então não tem o Instagram aqui na descrição, tem o telefone, vê lá, tem o contato, manda uma mensagem, fala, ó, conheci no podcast e me ajuda aí com o processinho, porque o negócio tá, né? Então, ó, Deuete, lá do meu amigo Deuete Catrambi, um abraço aí para você, meu amigo, ó. Castromotos também, Castromotos, nosso novo parceiro aqui no canal. Aqui no centro, não é nem no centro de Nova Iguaçu, ali já é Posse, né? Então, ó, se você tá em Nova Iguaçu, ali na Posse, pertinho do centro, vai lá para garantir sua moto. As motos que estão em alta hoje, você consegue fazer uma renda extra ou até mesmo uma renda principal através dos aplicativos, tanto de entrega quanto o Uber Moto, né? Uber Moto, tem 99 motos para você levar aí os passageiros, ganhar um dinheiro, fazer um dinheiro. Então, ó, Castro Motos, lá você compra financiado, você consegue pagar à vista, você consegue trocar sua moto, manda uma mensagem para ele, fala, ó, Castro, conheci lá no podcast, me dá uma moral aí na moto, tô precisando, preciso trabalhar, então ele vai te dar uma força, vai te ajudar, manda uma mensagem, fala que o Odmar que liberou o desconto, e é isso, tamo junto. Por último, os nossos parceiros da pizzaria, pão e pizza, né? Da gente, Pão e Pizza, lá que agora inaugurou como pizzaria, uma padaria e hoje pizzaria, lá em Santa Eugênia. Você que é de Nova Iguaçu, conhece Santa Eugênia, lembra ali do Gregos e Troianos? Então, é ali no bairro, ali por dentro, então, pertinho do centro de Nova Iguaçu, para você conhecer, comer uma das melhores. Ó, eu fiz vídeo lá no meu Instagram, na pré-inauguração, e ó, pizza com fermentação natural.
Não falando mal das outras pizzas, mas não é aquela pizza que você pede ali no delivery, não. A pizza é diferente, tá? Massa com fermentação natural. Então, ó, manda uma mensagem lá pra eles, pede no delivery, tá no iFood já? Já tá no iFood, funciona de quinta a domingo, né? Então lá é pizzaria, mas também tem padaria. Então, padaria funciona todo dia, né? Então, ó, de segunda a segunda. Padaria é padaria, né? Segunda a segunda. É igual farmácia. Mas agora também tem pizzaria. Vai lá, você pode levar sua família. Ou pode pedir no delivery. Tem o Instagram da pizzaria aqui também na descrição. Manda uma mensagem lá pra eles. Pede uma pizza e fala que a gente que indicou. E aí, Simone, primeiro podcast. Tá nervosa. E sem voz. Deixa eu até botar aqui na tela. Ó, pra vocês verem. Vou botar aqui na tela, ó. Gestora ambiental, mestre em reiki, terapeuta integrativa, e ela tem o A Curandeira, que é a marca dela que vende produtos naturais. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Volta lá pro patrocinador. Os patrocinadores estão ali. Simone, vamos começar pela graduação, né? Você é gestora ambiental. Hoje você faz uma outra coisa, mas está tudo muito interligado. Mas para a gente ir lá do começo, de onde que surge esse interesse pela questão de trabalhar na área ambiental? Eu sempre gostei, desde nova, sempre gostei da área ambiental, desde pequena. E, na verdade, veio mais, assim, uma oportunidade que eu tive de fazer a faculdade. Eu comecei como petróleo e gás. E aí eu vi que eram as mesmas matérias e decidi mudar para a área ambiental, que tinha mais a ver comigo. E fui. Fiz a graduação, atuei em alguns momentos na área ambiental, só que depois eu fui migrando para a área administrativa. E depois de anos e anos é que eu vim para a questão mais das terapias integrativas, dos produtos artesanais. Foi assim que começou. Mas aí E aí, falando em petróleo e gás, eu também comecei no petróleo e gás. Olha só. Depois eu pulei pro marketing. Mas por quê? Naquela época foi quando começou a surgir ali o tecnólogo, né? Que são as graduações de 2 anos. E aí, naquela época, era o que dava para pagar, né? Exatamente. É o que tava que cabia no bolso. Eu tinha acabado de sair do exército, eu lembro até hoje. Tinha acabado de sair do exército. Os meus amigos saindo da escola foram tudo fazer pré-vestibular e tal. E aí eu fui pro exército, eles já estavam fazendo os cursinhos e eu falei, aí eu saí, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, né? Porque ficar ali no exército, eu fiquei praticamente 1 ano, você fica ali e você praticamente não vê nada, né? E não tinha essa questão da internet como tem hoje, né? E aí eu falei, cara, petróleo em alta, né? Aquela coisa toda, boom e tal, mas, cara, eu cheguei no último período, eu fiz os quatro períodos, né? Cheguei no 2º ano, lá no final. Quando eu comecei o 4º período, que é o último período, que eu fiquei olhando assim, eu falei, porra, cara, isso aqui não é pra mim, não. E eu já gostava do marketing, porque eu trabalhava com festa e tal. Eu falei, porra, cara, eu não vou conseguir trabalhar nisso. E aí, nessa época, quando eu passei pro 4º período, eu fui lá pra Macaé. Ó, a história é dela, mas só pra resumir um pouquinho. Da história da época. Ela é entrevistada, mas só pra vocês entenderem aqui que a história dela é parecida com a minha. Fui pra Macaé, cara, um monte de empresa e tal, mas eu vi que o curso não encaixava no que a galera pedia, né? E aí eu falei, cara, não vai dar certo. E aí a gente via o quê? Que era quem tinha indicação mesmo pra você entrar numa... Eu falei, cara, eu não conheço ninguém grande que trabalhe na área. Cara, eu desisti, minha mãe quase me matou. Porque eu tava no último período. Eu falei, cara... Eu tive sorte, por quê? Eu já reparei isso nos primeiros períodos ali. Porque as 2 turmas faziam aula junta. E daí eu fui reparando nos primeiros períodos que a minha intenção era melhor a área ambiental. E aí o que acontece? Graças a Deus, nos primeiros períodos eu já mudei. E como eu sempre fui muito intrometida, eu ia me enfiando em vários cursos. As pessoas falavam, em tal lugar assim tem curso na área de meio ambiente. E eu nunca tinha dinheiro para pagar. E nem tinha muito tempo para estudar, porque naquela época eu tinha que trabalhar também, essa coisa toda.
E aí, o que acontece? Eu fui fazendo alguns cursos, até na época era Onda Verde, que era o boom do momento lá em Tinguá. Eu fazia muito curso lá também, que era o que dava para fazer. E tive uma primeira oportunidade de trabalhar com a Prefeitura de Nova Iguaçu. Logo assim que eu terminei, eu fui fazer parte da equipe social da época que trabalhava com obras do PAC. E eu pude trabalhar com educação ambiental, de fato, nas obras. A gente fazia reunião com os moradores, passava de rua em rua, falando para eles sobre os equipamentos que eles estavam recebendo com as obras, que na época era esgoto, drenagem. Eu podia fazer capacitação de lideranças naquela época, eu ajudava a equipe a fazer. E foi aí que eu fui descobrindo essa paixão pela questão ambiental, por esses equipamentos, e fui entendendo que meio ambiente é muito mais do que uma árvore lá na Amazônia, sabe? Essas coisas que a gente acha que está muito longe da gente. Não, o ambiente é o que a gente está inserido. Por isso que eu fui, pelo menos, percebendo que a maior parte das coisas estavam interligadas. E eu sempre gostei dessa coisa muito de cuidar e de conscientizar as outras pessoas. Só que naquela época, logo era tudo contrato, e foram acabando os contratos, eu fui me decepcionando com essa questão da educação ambiental, de trabalhar com as crianças, como eu tinha falado para ela ali, que eu achava que as crianças eram o futuro do mundo, aí fui tendo esse choque de realidade, né? E aí o que acontece? Eu fui migrando para a área administrativa. Daí depois eu já tinha feito a gestão ambiental, técnico em meio ambiente, fiz técnico em segurança do trabalho. Aí passei para a parte de técnico administrativo e sempre fui acrescentando, porque eu sempre achava que estava faltando alguma coisa. E até hoje eu continuo estudando, porque eu sempre acho que está faltando alguma coisa. Tem que aprender mais e mais. E aí foi assim, fui trocando e fui indo até que eu cheguei onde eu cheguei. E ó, pessoal, você que está acompanhando a gente aqui, viu que eu falei dos nossos apoiadores e dos nossos patrocinadores, e a gente tem uma pizzaria aqui, que é da Gente Pão e Pizza. E ó, tem novidade aqui pra gente, cadê a novidade? Ó, o bom o podcast, gente, isso aqui é cultura, isso aqui é tudo, é a gente falar de marcas, falar de empreendedorismo, histórias. E aí, quando a gente tem um parceiro de gastronomia, é tudo muito legal. Pode passar aqui. E aí a gente tem o prazer aqui, o privilégio, ó, de receber, pode tirar a tampinha aí, de receber a pizza ao vivo aqui. Isso aqui é maravilhoso. Caramba. Gente! Aí, ó, você que é da área do ambiente, né, ó, fala pra gente aí o que é. Essa é uma marguerita, é uma pizza tradicional, mas ela é finalizada no molho pesto artesanal que a gente prepara lá na casa. Que legal. Caramba. Tá com a cara boa, aí, hein? Ó. Meio ambiente, ó, as plantinhas aí, as folhas, né, ó. Tá... Manjericão, tomate. Aí, manjericão, pô, que legal, cara. Bem vegano. Cadê? Fazer uma foto aqui, gente. Pô, isso aqui é... Faça um podcast também, gente. Isso aqui é muito bom. Pô, tomara que... Semana passada, foto de milhões. Semana passada você recebeu o abacaxi com bacon, hoje você está recebendo a marguerita, e meu compromisso com o podcast é cada semana um sabor diferente. Não, abacaxi com bacon. Abacaxi com bacon, esquece. Olha. Tem o pratinho aí, tem o papel ali, olha o guardanapo ali. E ó, eu já tô com a minha coquinha zero aqui, porque, né, tudo é um equilíbrio na vida, né, gente? A gente tá falando de equilíbrio aqui, de natureza, de meio ambiente, então, ó, equilíbrio aqui na hora de comer. Ó. Tem que equilibrar a coquinha com a água. E ó, além da pizza, também tem aqui um presente que as minhas amigas da Bolo de Rolo Roses enviaram pra nossa convidada aqui, pra Simone, ó. Que legal! Ó, Patrimônio Cultural de Pernambuco, tem a bandeirinha de Pernambuco aqui na parte de baixo, lacinho bonitinho aí, em comemoração às festas juninas e julinas, Bolo de Rolo das Roses, tem uma dedicatória aqui pra... Tá pesado, hein? O negócio deve tá bom, hein? Então, ó, isso aqui é pra você. Que lindeza, das que Roses. Querida, obrigada. Pô, tem pratinho, o negócio tá bom aqui. Adorei, amei. Deixa Tá aqui. quase a Ana Maria Braga aqui, passa embaixo da mesa. Deixa eu abrir, né? Mostrar o bolo das colegas. Vai abrir o bolo? Então, Vou abrir o bolo, peraí. Eu abri agradecer aí
as irmãs Rosa, a Rosilene, a Rosildo também pelo presente. E agradecer a Vanessa, Olha que maravilha! Aí, ó. Olha que... Ai, Violão. que lindo! Ó, que bonitinho, um cacto, né? Amei! Ó, que legal, Obrigada! cara. A voz falhando, mas é isso aí, galera. E também Então, o ó, biscoitinho aqui, olha. Vanessa, Que né? lindo, obrigada. Ó, Vanessa, um abraço. Vanessa e o Chagaça lá, que são os proprietários da pizzaria da gente, Pão e Pizza. Da gente, Pão e Pizza. Eu olho pra pizza e eu esqueço do pão. É pão e pizza, não posso esquecer. Bom, vamos lá, né? O homem, como sempre, muito habilidoso. O homem, como sempre, muito habilidoso. Primeiro, né, as damas aqui. Olha que legal. Ah, obrigada. Agora você me dá o teu pratinho. Pronto. Pô, isso tá bonito, hein, cara? Tá bonito, tá E ó, cheiroso. prova aí, porque não é aquela pizza convencional, né? Não é uma pizza convencional. A gente pode falar que é uma massa italiana. Massa italiana, né? Uma pizza estilo napolitana, né? É, a pizza no estilo napolitana. Tem muito em São Paulo, né? Essas pizzarias napolitanas são pizzas diferentes. Aprovada. Não é aquela pizza convencional que você geralmente pede ali no... Quem come pizza com esse tipo de massa aqui já conhece, né? Eu tô falando aqui já... Falando na peça. Mas Seu aí, papel. enquanto eu vou degustar a pizza, eu vou te perguntar que aí você come... Você não quer a Coca Zero, não? Não, por Não? enquanto não, porque senão eu vou ficar sem voz nenhuma. Deixa pra depois, se eu Tá perder de a hora, voz. Tá sem voz, então vamos respeitar. Se eu perder a voz de vez, a gente deixa pro final. Ó, agradecer aqui, ó. Obrigada. Muito obrigado aí, nosso amigo Chagaça e a Vanessa pela parceria aí. Toda terça-feira mandando uma pizza pra gente aqui ao vivo. Pô, essa pizza tá muito bonita, hein? Tá mesmo, Eu tá vou te fazer gostosa. uma pergunta pra você responder e eu comer a pizza, né? Aí beleza, você entrou na área ambiental que você gostava, aquela coisa toda, dava aula para as crianças. E aí, como é que surge o reiki e as outras áreas, assim, na sua história? Então, em um certo momento, depois de eu ter trocado de área, tá na área administrativa, eu fui trabalhar no centro do Rio, numa empresa. Centro não, na verdade era Rio Comprido. E aí o que acontece? Eu tinha uma vizinha, que eu sempre morei aqui em Nova Iguaçu, e essa vizinha foi embora para Santa Catarina. E ela sabia das dificuldades que é trabalhar no centro. Eu sempre reclamava. Trem, ônibus, metrô, você anda léguas submarinas, não tem tempo para nada, porque leva 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Imagina, entrando de 9 às 6 da tarde no trabalho, o que eu fazia da vida? Nada, só reclamava. Só reclamava. Não que tenha mudado muita coisa, mas eu tô mais feliz hoje. Tenho mais tempo para reclamar hoje em dia. E aí, o que acontece? E ela sempre falava, não, vem pra cá, aqui você vai gostar, aqui tudo é perto, você faz tudo a pé, aqui tem qualidade de vida. E aí, chegou um grande dia que eu tava voltando com a minha mãe, eu tinha vindo aqui no centro de Nova Iguaçu, e a gente tava voltando andando por trás ali da Rua do Fátima. E quando a gente chegou ali no K11, que é onde a gente mora, eis que sai um tiroteio, um assalto. E assim, a violência naquela época já estava pegando ali para aquele lado. E aí a gente ficou no meio do fogo cruzado, tendo que se jogar no chão, se esconder sem saber de onde estava vindo a bala e tudo mais. Então isso acho que foi a gota d'água. Eu já estava bem doente, assim, tipo, muito estressada, praticamente síndrome do pânico. No trabalho eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Eu nem sabia o que era isso na época. Eu só sei que eu passava sempre mal. Chegava no trabalho e passava mal. Um dia eu tive uma dor de cabeça horrorosa que eu tive que ir ao médico. Tiveram que me levar para o médico, o pessoal do trabalho. E sempre assim, passando mal, passando mal. Hoje em dia eu sei que aquilo era ansiedade, praticamente uma síndrome do pânico. Na época eu não fazia ideia. Então eu sempre achava que eu tinha um problema. E indo no médico, comecei a ficar faltando trabalho, chegar cedo, sair tarde, ou chegar tarde e sair cedo. Enfim, não importa a ordem. Só não estava indo para o trabalho e passava mal. E aí eu resolvi aceitar essa proposta dessa vizinha. A gente foi, eu e meu irmão, botamos as nossas mochilinhas. Eu nunca tinha saído de casa na vida. Fui embora para Balneário Camboriú. Caramba! Que triste. Do Neida. Que triste para Balneário, né?
Aí a gente ficou um tempo na casa dela, que foi assim, a pessoa que ajudou muito a gente. Só que eu não consegui me adaptar, porque eu nunca tinha saído de casa. Eu era muito ligada à minha família. E eu não estava na minha casa, de fato, e eu ficava sentindo falta dos meus pais, dos meus bichos, porque eu sempre tive muito bicho. De gato, cachorro, enfim. Até que eu passei 3 meses e não aguentei ficar lá, voltei pra cá. Quando eu voltei, eu descobri que já não dava mais pra ficar aqui. Foi 1 ano numa peleja de tentando voltar pra lá. Enfim, eu consegui voltar pra lá. E quando eu consegui voltar, eu fiquei 8 anos. E aí eu comecei uma vida nova lá, né? Nesse tempo, nesses 8 anos. Eu trabalhava numa empresa de comércio exterior. Só que eu percebi que tinha alguma coisa que estava errada. Eu ainda assim não estava feliz. Eu trabalhava numa boa empresa, a empresa tinha vários benefícios. Eu tinha um emprego muito legal, não era a correria que era no Rio. E ainda assim eu estava muito infeliz. E eu sempre era chamada a atenção porque eu não arrumava o cabelo. Eu tenho pra mim que eu fui mandada embora porque eu não arrumava o cabelo e porque eu não me maquiava como as meninas de lá. E eu era da recepção e prestava serviços para o administrativo. Então pensa, uma pessoa na recepção recebendo clientes importantes com uma cara não muito boa e um cabelo não muito arrumado. Até que um dia eu fui mandada embora e uma pessoa da empresa, que eu sempre almoçava com ela, uma moça, virou pra mim e falou assim: cara, por que tu não faz teu mapa astral com a fulana? Me deu o nome de uma pessoa. Eu fiz e ela adivinhou várias paradas da minha vida. E até hoje eu vou, me consulto com ela, não sei o que. Eu falei, legal, vou fazer meu mapa astral. Já queria mesmo, já gostava muito dessa vida. Então eu fui fazer meu mapa astral e descobri que realmente eu não era dessa vida administrativa. Embora eu tenha um ascendente em Capricórnio, que eu tenho um lado empreendedor, o meu negócio é mais a parte esotérica, espiritualizada, terapêutica, de cura. Eu tenho esse dom natural em mim. E essa pessoa me mostrou isso através do meu mapa. E a partir dali, ela me apresentou, ela falou assim, ó, assiste esse cara aqui, que é o Newton Schultz. Não sei se você já ouviu falar. Já. Então, e tem umas mudanças planetárias acontecendo e isso tá te pegando. Assiste e começa a seguir as dicas dele. Desde então, minha vida mudou. Ainda não tenho todo o dinheiro que eu gostaria, que eu preciso. Mas, em termos de felicidade, hoje eu sou muito mais feliz e independente de qualquer coisa. Então, desde aí, eu não deixo de assistir o Newton uma segunda-feira sequer. Eu assisto toda segunda. Levo minha vida baseada na astrologia, porque hoje eu entendo, eu acabei estudando, fazendo curso com o próprio Newton, e eu comecei a entender mais sobre a astrologia e como ela influencia, como a gente recebe influxos planetários que de verdade influenciam na nossa vida. E a minha vida começou a mudar. Desde então, fui mandada embora dessa empresa e comecei a frequentar um grupo de teosofia, que essa pessoa que fez o meu mapa me indicou. Dentro desse grupo, eu conheci uma pessoa. Quando eu cheguei em Balneário, tinha uma loja esotérica, não sei se vocês vão lembrar do Mundo Verde. Ela era a cara do Mundo Verde. E eu sempre quis trabalhar no Mundo Verde. Na minha adolescência, eu deixei inúmeros currículos, ninguém nem tinha um pra mim. Assim foi lá em Balneário. Eu entrava naquela loja esotérica e falava, cara, é a minha cara isso aqui, eu queria trabalhar aqui. Deixei vários currículos e ninguém nem tinha um pra mim. E desde que eu comecei a fazer esse mapa e frequentar esse curso de teosofia, que eu conheci, eu peguei uma carona com uma menina. Ela falou assim, poxa, eu tô tendo que sair da empresa que eu tô trabalhando. Eu acho que você tem muito a ver com aquilo lá. Você não quer fazer uma entrevista? Eu preciso colocar alguém no meu lugar para eu poder sair e não deixar o dono da loja na mão. Eu falei, claro, que lógica é ela? Eu falei, é a minha missão. Eu falei, não acredito. Claro que eu vou. Ela, calma, mas é para estoque. É para colocar preço nos preços. Eu falei, não interessa, quero. Pode falar com ele que eu quero. Aí assim foi. Fui, fiz a entrevista, passei. Desde então, fui feliz da vida. Só que era pandemia. Eu entrei, uma semana depois tudo fechou. Aí surgiu o desespero, né? Falei, pronto, vou ser mandada embora. Nem cheguei, já tô saindo. Só que não. Ele era um gestor tão bom. É até hoje.
que ele colocou a galera de férias. Ele foi o único que passou pela pandemia dentro de um shopping, não mandou ninguém embora. Teve seus pequenos prejuízos, mas nada que afetasse. Eu continuei, eu e a menina que entrou junto comigo, nós duas ficamos, e foi então que a gente começou a implantar a questão das vendas online, vendas por WhatsApp, porque nem ele tinha isso na época. E eu comecei a estudar, fazer contato com os clientes pelo WhatsApp, fazer vendas pelo WhatsApp, que aquilo era tudo muito novo para mim, para ele, para todo mundo na época. Nós começamos todos juntos ali. E foi assim, eu tive que estudar todos os produtos da loja, eu tive esse tempo, porque ele começou a colocar produtos no site para venda, e eu fui aprendendo. E dentro da loja, ela era uma loja, porque ela existe, uma loja muito completa, e ela tem tudo para terapeuta. Você acha que é só esoterismo? Não, ela tem tudo para todo mundo, de todas as crenças. E eu comecei a aprender sobre as terapias integrativas, sobre o Reiki, comecei a estudar, fazer cursos. E chegou o momento em que eu tive que sair da mente sã para poder começar a atender. Eu vi que eu precisava sair da teoria e colocar tudo que eu aprendi aquilo ali na prática, porque eu percebi que dentro da loja, o que as pessoas buscavam era acolhimento. Não era comprar um cristal, não era comprar um floral, não era comprar um óleo essencial. Ela buscava uma solução de uma questão emocional que ela tinha. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu sou terapeuta. Tô aqui trabalhando de graça, vou começar a cobrar, né? Aí me especializei, fui me especializando. Fiz o meu primeiro nível de Reiki, o segundo. Entrei na faculdade de terapia integrativa e comecei a aprender e fazer inúmeros cursos sobre essa vida de terapia e de cura. E eu também comecei a utilizar na minha própria vida, que foi quando eu vi que tive resultado, que eu já era uma outra pessoa, estava numa outra condição psicológica. E eu falei, cara, se isso me ajudou, eu vou ajudar outras pessoas também. E eu tenho esse dom, porque quando a pessoa chega aqui e ela gosta do meu atendimento, aí eu comecei, estudei sobre tarô, estudei sobre astrologia, radiestesia, porque lá a gente vendia tudo isso. Eu era cliente número 1 da loja, porque eu comprava tudo. Hoje o que eu uso nos meus atendimentos é tudo que eu comprei na época. E é isso, foi assim que eu fui entrando nas terapias integrativas. A loja reabriu, começamos a atender o público novamente, e assim foram por 3 anos dentro da Mente Sã, e foi ali que eu aprendi tudo isso. Aí saí, fui trabalhar no espaço terapêutico como recepcionista, porque não tinha espaço para uma terapeuta iniciante. Eu tive que me colocar, voltar um pouquinho, dar uns passos para trás, e aí eu comecei a ir pegando de pouquinho em pouquinho pessoas para atender dentro desse espaço. Eu vou beber mais água. Tá com a voz ruim aqui, então toma água aí. Daí o copo, deixa eu botar mais água. Botar mais água aqui. Isso que é ao vivo, gente. Aqui não tem corte, não. E o meu spray. Sprayzinho. E aí foi, né? Assim que tudo começou. E dali em diante eu comecei a atender. Até que eu precisei voltar para Nova Iguaçu. E quando eu voltei, eu falei que eu não queria mais voltar para aquela vida de trabalhar, pegar trem, ônibus, metrô, nada disso. Falei, bom, é o que eu tenho, é o que eu aprendi a fazer e é o que eu amo fazer. É nisso que eu quero ficar. Só que eu estava deslocada, eu tinha acabado de voltar. Não eram mais as mesmas amizades, eu estava sozinha. Falei, o que eu vou fazer da vida aqui agora? Como é que eu faço para me recolocar no mercado? Fazer as amizades. E aí eu decidi, conversando com uma colega, voltar a fazer um curso na área de meio ambiente. Eu já tinha esse curso, que era de agente socioambiental. Falei, não interessa, vou fazer só para me ressocializar, assim, fazer um networking. E ali, conversando com o professor, ele perguntou o porquê que eu estava fazendo aquele curso. E eu já tinha começado lá em Balneário a fazer os sabonetes, as velas, tudo bem de pouquinho. E eu sempre fui apaixonada por ervas. Eu coloquei isso para ele, que eu queria melhorar a minha posição na área ambiental através do meu trabalho. E durante o curso eu fui desenvolvendo a ideia... Oi? Não, é a garganta que acaba ficando ressecada. Não, mas tá tranquilo, vai dar.
E aí, o que acontece? Ali dentro do curso eu fui desenvolvendo algumas ideias. Através de uma visita técnica do Parque do Curió, eu percebi que eles usaram a pitangueira para fazer a recuperação de área degradada. E a menina falou sobre uma erva que o pessoal estava estudando e tal, e que ali dentro tinham muitas ervas terapêuticas e que eram pouco exploradas. E eu não sei por que motivo, eu me encantei pela pitangueira. Falei, cara, vou estudar essa planta. Aí pedi ajuda, fiz uma revisão bibliográfica sobre as propriedades das folhas da pitangueira, e comecei a utilizar como extrato no sabonete. E dali as coisas começaram a ir evoluindo. Eu sempre busco mais entender, aprender, sempre erro em alguma coisa e tento melhorar, vai daqui, vai dali. E eu tô aí até hoje, vou estudando cada vez mais, já fiz pós-graduação em ESG, pós-graduação na terapia integrativa, comecei outra agora que é em educação ambiental, só para fazer um estudo voltado ao Reiki na educação ambiental, e daí eu tô indo, um dia após o outro, e é isso, tudo eu tenho que aprender desde que eu voltei, que eu decidi trabalhar para mim mesma, que eu não queria mais voltar a trabalhar para outra pessoa, e é que não tinha a mesma cara e público que lá em Balneário as pessoas são muito voltadas para a qualidade de vida. Aceitam muito mais. Eu tinha muito mais contato com o terapeuta de todos os tipos. Aqui eu me sinto muito sozinha, inclusive. Eu não tenho esse contato, não tenho essa conversa. As poucas pessoas que eu já tive contato não estão na mesma pegada, na mesma visão. E aí eu tô tendo que ir ali, sozinha mesmo, mas vou. Aos poucas oportunidades que eu tenho, como os congressos de Reiki, onde eu faço uma amizade ou outra, eu vou lá e faço. Onde eu posso estar, eu estou fazendo esses contatos e conhecendo essas pessoas que têm a mesma visão. Porque, assim, eu tento trazer para o meu trabalho uma seriedade muito grande e tento trazer questões científicas mesmo. Porque, infelizmente, hoje em dia, principalmente aqui, eu vejo que as pessoas têm um certo preconceito. Com o Reiki, inclusive, eles acabam misturando com religião. E não é. O Reiki, ele é uma terapia integrativa onde a gente trabalha a energia do nosso corpo. E hoje, até mesmo dentro desses congressos que eu tive essa oportunidade de ter contato com cientistas trabalhando o Reiki, médicos que trabalham o Reiki em centro de referência de oncologia, enfermeiras, são pessoas magníficas com estudos científicos incríveis. Então, existe um estudo tentando mostrar que o Reiki não é só você chegar ali e fazer uma imposição de mãos, não é só uma filosofia de vida, ele tem uma comprovação científica e tem pessoas trabalhando com isso. Então eu já falei tanto que eu acho que até me perdi o que eu estava falando. Não, olha, é muita coisa, é muito integrado. Eu me perdi quando você falou que fez uma pós-graduação de ISG. O que é isso? ESG a gente tem uma agenda a cumprir até 2030 sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. E o ISG, ele trabalha, na verdade é ISG, Suppliance, educação ambiental, enfim, sabe? Sim. E aí a gente estuda esses objetivos, tenta adequar as empresas e se adequando a garganta, e adequando a esses objetivos. Inclusive, as oficinas que eu trabalho para o Sabonete está integrado com alguns objetivos, que é o de geração de renda, bem-estar, para você ver. Então tem um negócio integrado ali. E é isso. Já vou comprar esse aí do geração de renda, né? Pra gente melhorar aí a renda. Entendi. É a parte do ESG, a parte da sustentabilidade. Tem algumas empresas Não, que... é compliance. Eu esqueço. É compliance. É compliance, né? Eu sei que algumas empresas elas têm esse compromisso, tipo Coca-Cola, as empresas grandes, né? Ah, entendi. Eu fiz um negócio e eu mesma... Porque, gente, eu sou pisciana, perdoa, tá? Eu sempre vou esquecer alguma coisa nessa vida. E é muita informação na minha cabeça. Então, vamos lá. Você fez gestão ambiental, aí você fez a especialização A especialização eu fiz agora.
Eu não tinha pós-graduação. Não, assim, vamos lá. Do início, você fez a graduação, né? Em gestão ambiental, fiz técnico em meio ambiente. Aí você fez técnico em meio ambiente. Iniciei a engenharia, só não terminei porque eu descobri que eu sou de energéticas, nem de humanas e nem de exatas. E fiz técnico em segurança do trabalho, técnico administrativo, vários outros cursos de especialização, assim, mesmo que básicas na área ambiental, cursos de gestão de projetos, de educação ambiental, enfim, várias coisinhas que eu podia ir fazendo, eu fui fazendo. Então, assim, hoje na área ambiental, digamos assim, você hoje é mestre na área ambiental. Não, exatamente. Não, assim dentro da minha possibilidade, eu tento estudar bastante para entender o que eu estou fazendo. Do tema, assim, você entende bastante. Eu falo mestre, tipo, você tem bastante conhecimento na área. E aí, hoje você trabalha com a terapia, que eu vejo lá que você posta, fazendo a terapia. Você tem os produtos da Curandeira, que é a sua marca, né? Isso. Aí, vamos lá. A Curandeira, pra gente entender, Curandeira é a marca, tá, gente? É a Curandeira. Cadê o arroba? Deixa eu botar o arroba aqui na tela. A Curandeira underline, tá? Ó. Faltou underline ali. Faltou underline. Então não tem problema. Todo mundo vai ver porque é a minha cara na bonequinha verde. A Curandeira. Então bota lá no Instagram, a Curandeira, a Simone. Então, hoje na Curandeira você tem os produtos. Os produtos, porque eles nasceram naquela época que eu comecei a estudar as terapias integrativas, as questões mais naturais. Na própria pandemia, eu comecei a fazer curso de ervas, porque eu amei entender sobre a fitoenergética. E aí eu falei, cara, dá para fazer produtos com ervas e trazer a fitoenergética para os produtos, enfim. E eu sempre gostei de planta, de ervas e tudo, então eu integro tudo. Faço os produtos através de plantas, extratos, enfim. E aí surge a Curandeira, onde você vende os produtos, você trabalha com reiki, e aí vamos fazer o merchandise aqui. Aí você participa de palestras dentro dessa área. Eu dou palestras, principalmente na FATEC, que é quando eu voltei, lembra que eu falei que eu fui fazer um curso para voltar e tal? Então, o meu professor, ele sempre gostou do meu trabalho e eles, ali naquela FATEC de Paracambi, eles são muito incentivadores dos alunos. E eles sempre me chamam para fazer palestras em várias épocas do ano, em várias datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente. Para fazer palestra para os alunos, oficinas, já tive a oportunidade de fazer um trabalho também com a própria Secretaria de Meio Ambiente lá, que foi um viradão ambiental com Eli Vanderlei. Eu fiz oficina para as crianças também. Então, o meu professor, assim, ele me incentivou muito, porque ele gostou da ideia e entendeu o que eu quis passar através dos produtos e falar sobre as questões ambientais, quando eu falo até mesmo sobre bem-estar, que eu dou esse exemplo. Porque se você parar para pensar, hoje em dia a gente tem muito essa questão dos desastres naturais, aquecimento global. Se você tem uma família que acaba de passar por um trauma, por exemplo, uma enchente no Rio Grande do Sul, que a gente teve, que foi bem traumático, a gente pode falar sobre saúde mental, a gente pode falar sobre o bem-estar que está sendo ameaçado. Porque você pensa como que uma pessoa que acabou de perder tudo vai trabalhar, vai voltar a uma vida normal. Então tem toda uma questão que você pode trabalhar terapeuticamente por trás disso. E prevenir esses desastres, alertando as pessoas para que elas não precisam passar por isso. Se a gente tiver essa consciência e tiver, assim, conseguir proteger da maneira como a gente deveria essas questões ambientais e trabalhar. Eu achei maneiras cotidianas de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que a proteção ambiental está só lá na Amazônia, o bioma Mata Atlântica está muito longe, a baleia não sei de onde que sumiu. Não, a gente pode fazer isso através mesmo de um nosso sabonete que a gente usa, com escolhas conscientes, que é uma das ODS também. Por exemplo, na hora que eu escolho o produto que eu utilizo para tomar banho, se eu escolho um produto que não agride o meio ambiente, que hoje em dia a gente não tem tratamento de esgoto na grande maioria das cidades do nosso país. Esse esgoto, a água que a gente toma banho vai cair no ralo, vai cair no esgoto. Não tem separação hoje em dia de drenagem para
para o esgoto mesmo, que deveria ser levado para uma elevatória, uma estação de tratamento de esgoto. Acho até que a Águas do Rio voltou a fazer isso, se não me engano, mas eu, sinceramente, não sei se tem uma elevatória funcionando. Não tenho esse conhecimento hoje em dia do que, na época que eu comecei a trabalhar, eram as obras para o que ia acontecer. Então, o que acontece? A nossa água do banheiro, ela vai cair no rio, ela vai cair no mar. Os produtos químicos de certos sabonetes, produtos de beleza, skincare, eles podem ter uma grande quantidade de fósforo, de produtos que vão agredir aquela biota ali, a vida marinha, a vida aquática. Pode causar eutrofização, que é o crescimento exacerbado ali de algas, e com isso tem muita matéria orgânica, e aí a gente... Sabe aquela água do valão, que é escura? Isso é eutrofização, ou seja, é falta de oxigênio por decomposição de matéria orgânica. Meu professor que me perdoe se eu estiver falando errado, porque eu sempre troco umas coisinhas, mas eu acho que é isso mesmo. Porque é muita informação, daí eu vou acelerando as coisas, mas enfim. E o que acontece? O grande problema, isso vai cair no oceano, e a gente, assim, em algumas vezes de forma errada, diz que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não. O que a gente tem em maior quantidade no nosso planeta? Água. Então, temos as algas no fundo dos oceanos que trabalham essa fotossíntese, liberam oxigênio, trabalham essa questão do ar. Então, se a gente tem um produto em que não vai agredir nada disso, que não vai causar mortandade. Ai, Simone, mas é só um sabonete. Tá, mas através do meu sabonete eu consigo pensar em outras coisas. O que mais que eu uso que pode poluir? Você que usa o sabonete. Exato. Muitas pessoas. E não é só um sabonete, tem um shampoo, tem um skincare, tem um creme, enfim, inúmeros produtos. O nosso sabão em pó. Mas através, assim, se eu vendi um sabonete e quando você estiver tomando banho, você olhar pro sabonete e tiver aquele insight, pô, e o que mais que eu posso melhorar? Pasta de dente? A roupa, o jeans que eu uso, ele é lavado como? Esse jeans, que tem fábricas que infelizmente soltam alguns resíduos, aquele azul do jeans que eles tingem na água e que também pode causar essa mortandade. Enfim, se a gente tem esse cuidado, se a gente começa a atentar para as nossas escolhas, daquilo que a gente coloca no nosso prato, na nossa casa, a gente atentar que a gente não tem que ficar comprando um monte de coisa para gerar resíduo e cortar um morro inteiro, porque hoje em dia a gente, não é mais lixão, é aterro sanitário, mas e daí? O que mudou? Só o nome, né? É, porque você vai cortar um morro, você vai encher ele de lixo, você nem sabe se realmente aquela empresa está fazendo aquele tratamento do chorume de forma adequada. Você pode contaminar um lençol freático. Através de lençol freático contaminado, você pode contaminar uma plantação em volta. Você pode contaminar a sua comida. Você tem a questão dos microplásticos. Sabe o skincare que a gente compra na lojinha de R$10 que tem as bolinhas? Microplástico. Hoje em dia já existem estudos comprovando que as mulheres têm microplástico nos ovários. Não só nos ovários, a gente tem microplástico em várias partes do nosso corpo. Como é que isso veio para aqui? A gente não come peixe? Isso cai lá na água, cai no mar, o peixe come, a gente come o peixe. Enfim, a própria galinha. Dependendo de onde tu arrumou a tua galinha, sei lá. A gente tem muita coisa para pensar que a gente não pensa. A gente vive tão no automático, tão na correria, que a gente fica assim, meio... É muita coisa para pensar. Mas se a partir do sabonete que eu te vendi, eu te trouxe todas essas ideias, e você começar a pensar nas coisas que você escolhe, para mim já é um alívio. Eu não quero mudar o mundo, até porque eu não tenho esse poder. Mas se eu conseguir influenciar você, que hoje vai pegar o sabonete, vai tomar banho e falar, cara, realmente, né? E esse sabonete aqui que agride minha pele, que agride o meio ambiente, vou trocar, comprar um sabonete artesanal feito com base glicerinada, que não vai contaminar. Sabe? Vou comprar um sabonete que ajuda... a questão do pitangol, que é feito com o extrato da pitangueira, que é uma planta nativa da Mata Atlântica. Você pode incentivar o cultivo da pitangueira. Por ela ser uma planta nativa da Mata Atlântica, você incentiva o cultivo da biodiversidade, porque aumenta o alimento para aves, a fauna, a flora. Todo mundo é beneficiado. Então é sobre tudo isso que eu vou falando dentro das palestras, das oficinas, e eu já me perdi de novo, porque é tanto assunto, né? Bebe a água aí. E você falou uma coisa interessante, eu já tive um convidado que falou alguma coisa parecida, mas são 98 episódios, tá? Eu falei 97, são 98.
Hoje é 98. E eu lembro que aqui, quem é de Nova Iguaçu conhece aí o Rio Botas, né? O famoso Rio Botas. E quando eu morei ali no Caiuaba, o pessoal fala que o Rio Botas passa ali por trás do Caiuaba. E há 15 anos, 20 anos atrás, a água do rio era limpa, que passava peixe ali. E hoje É um valão. virou um valão, né? O que explica? É a quantidade de pessoas, é a quantidade de produtos que a gente vai usando mais ainda. E você falou a questão do peixe, né? De a gente comer, e aí tem essa questão do... Microplástico. Microplástico. A gente está com microplásticos aí no corpo. Isso é o quê? É porque a gente está evoluindo muito rápido, aí tem a questão dos produtos que as empresas... Então, não só produtos, as nossas cidades elas não são estruturadas para ter esse tratamento de esgoto. Quantas pessoas jogam de forma clandestina o seu esgoto na drenagem? A drenagem ela era para receber somente água da chuva, ou seja, separar dentro da nossa casa o que é esgoto do que é água da chuva. E essa drenagem ela vai direto para um rio, sem nenhum tipo de tratamento. E muitas pessoas, na época que eu trabalhava, elas falavam assim, esse cano aí não vai aguentar. E elas faziam furos clandestinos nesse sistema de drenagem, que era uma manilha muito maior, e elas achavam que esse caninho menor, que era somente para o esgoto, o que é o esgoto? É a água que vem do vaso, da pia. Isso a gente tem que ter caixa de gordura, a gente precisa limpar a caixa de gordura. Então, o que acontece? É separado. Claro que se você joga a água do telhado, que chove, do seu quintal, dentro desse cano, realmente não vai ter essa vazão. Mas se você separa e coloca a água da chuva, que é só o maior volume, dentro da drenagem, é uma água limpa. O que chove aqui, chove lá. Não vai contaminar. Mas não, infelizmente, quantas pessoas... As nossas cidades não têm essa coleta que deveria coletar todo esse esgoto, deveria haver um planejamento urbano e um tratamento. Se você for pegar dados, eu não vou falar isso agora porque eu não tenho de cabeça, mas é um número baixíssimo de tratamento de esgoto que as cidades têm. Então, pensa, quanto a gente polui. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar o nosso impacto como ser humano, porque, querendo ou não, a população está crescendo muito rápido e a gente não acompanha esse crescimento como deveria, pelo menos não aqui no Brasil. E aí, ó, a gente está falando de qualidade de vida aqui, né? E aí, falando de qualidade de vida, não, isso aqui é uma maravilha. Bolo de rolo das Irmãs Roses. Eu abri aqui o meu presente que eu ganhei delas. Esse aqui não é o bolo de rolo igual o seu, né? Cadê o seu aí pra eu mostrar pro pessoal? O meu também tem desse, tá? Ó. Esse aqui, ela faz lindo. Tipo uma... Como é que eu posso falar aqui? É um biscoito, né? Tipo um biscoitinho de bolo de rolo. O bolo de rolo, o pessoal confunde muito com rocambole, mas é um formato muito parecido. Só que os ingredientes e a massa, ela é diferente, mas ele é parecido porque, né, é enroladinho, tem aqui o recheio. Esse aqui é o de goiabada, né? Goiabada que é o tradicional aí, bolo de rolo. Botaram aqui um... Como é que é? É o cacto, amei. Né? Cactozinho aqui, ó. Que legal. Tirou foto? Cactozinho, pô, muito bonito isso aqui, ó. Bolo de rolo com cafezinho, tem vários vídeos lá no meu... Tem vídeo no meu feed lá. Se você entrar lá no meu feed Odimar lá, você vai ver lá eu comendo bolo de rolo das Irmãs Roses. Pô, tá muito bonito isso aqui, cara. Tá lindo, né? Goiabada? Amei. Acho que é goiabada esse Parece. Cactozinho. Pô, o cactozinho, tudo... Cactozinho pra combinar aí com a nossa... profissional na área do meio ambiente aqui. E ó, vou comer depois, hein? Agora a gente tá na pizza. Eu já tô no meu segundo pedaço. Gostou da pizza? Gostei. Só que eu como, eu falo. Eu tenho medo de estar comendo e a voz ir embora junto. Então daqui a pouco eu como. Ó, tá com a voz ruim, tá lacrimejando aqui. Tô. Fez um sacrifício pra estar aqui com a gente hoje. Até agradecer aí a sua força pra estar aqui. E é o primeiro podcast, então... Pô, acho que vai dar bom, né? Vai dar bom. Hoje, onde você atende? Você falou que tem uma sala. Então, aí quando eu voltei, eu precisei alugar uma sala. É pequenininha, mas
É fofinha. É minha. É minha, dane-se. Mas, assim, é sério, eu fiz, assim, tudo que eu coloquei ali, eu coloquei com muito carinho para atender as pessoas. Eu atendo aqui na Governador Portela, 577, próximo Olá. ali ao Zeon. E é lá que eu faço os produtos, porque eu dividi, mesmo a sala sendo pequena. Como eu penso nessa questão da Anvisa e tá sempre enquadrada e fazer o meu trabalho da forma mais séria possível, eu já preparei aonde eu faço os produtos para, se eu precisar me enquadrar em alguma coisa, já está tudo pronto. Então eu faço os produtos ali e atendo ali também. Olá, pessoal. Eu tô comendo minha pizza aqui. Eu tô doida pra comer também. Da gente, pão e pizza. Pode comer, fica à vontade. E se eu perder a voz? Vou comer. Vai perder a voz não? Come aí, senão vai esfriar. Está o arzinho aqui, o ar-condicionado. Enquanto você come, bebe uma água. Você não quer o refrigerante? Tô de não? boa. E ó, pessoal, da gente, pão e pizza. Lá é padaria e é pizzaria. Não esquece, tá? Link aqui na nossa descrição. Vai aqui na descrição que tem todos os nossos apoiadores. Castromotos, Deuete Advogados, tem a B Digital, que é a nossa agência de marketing digital. Tem a BRG, Grupo BRGI, consultoria contábil, especialista em comércio. Você que tem negócio sabe que precisa de uma contabilidade séria. E a Bolo de Rolo Roses, as irmãs Roses mandaram aí hoje um presente para nossa convidada, para a gente aqui também. Muito obrigado às irmãs Roses. Simone, como é que a gente faz hoje para agendar lá com você? Assim, existe um pressentimento da pessoa para ela falar assim, quero ir lá para fazer eu preciso estar me sentindo, só quero conhecer. Como é que geralmente as pessoas se sentem, né, fisicamente ou de repente, sei lá, né, espiritualmente, para te procurar? Você tem uma ideia assim do que elas estão sentindo para te procurar? As pessoas que me procuraram até hoje, elas tinham alguma questão para resolver. Mas querendo ir lá me visitar também pode, tá tudo bem. A única questão é, como eu sou sozinha, às vezes eu não tô lá. Tipo, agora eu tô aqui. Mas enfim, manda um WhatsApp, a gente agenda. E aí eu vou atender com todo amor e todo carinho. Mas na maioria. Eu já atendi pessoas com TDAH, Parkinson, ansiedade, depressão, teve esquizofrenia, tudo isso eu já atendi. Qual é a influência aí do tratamento para quem tem TDAH? O que acontece? O Reiki, ele faz, o terapeuta, através a gente capta a energia universal vital, que é a energia que dá vida a tudo. E através das nossas mãos a gente harmoniza energeticamente os chakras do nosso corpo. O que são chakras? Centro de força que capta a energia universal e alimenta energeticamente nossos sistemas, glândulas, hormônios, enfim. Nosso corpo ele tem a capacidade de entrar naturalmente em estado de relaxamento, liberando hormônios de bem-estar. Através dessa captação, dessa harmonização dos chakras. Então, com isso, trabalhando alguns chakras, como, por exemplo, o coronário, o chakra básico, porque a gente traz um aterramento, a pessoa, ela consegue ter mais foco, mais atenção, porque a gente não vive com pensamento. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, eu não consigo, assim, minha cabeça eu tô pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo focar, eu tô aqui, teve uma cliente que eu atendi que ela falou assim, eu quero muito fazer tal coisa, mas quando eu vejo já tô pensando em outra. E o que acontece? Quando eu inclusive, antes de que eu ofereço, se a pessoa quer o atendimento completo, que inclui a limpeza energética, que eu faço através de escalda-pés, de bastão de ervas. E nesse primeiro momento, eu sento a pessoa na cadeira, a gente vai fazer respiração, a gente vai fazer mentalização, vai fazer esse escalda-pés, eu coloco algumas pedras para fazer um aterramento. Naquele primeiro momento em que ela é atendida, ela já vai baixando essa atividade mental, ela já vai entrando num estado de relaxamento. Quando ela vai para a maca receber o reiki dela, ela já está mais apta, aberta e suscetível a receber essa energia. Ela consegue perceber de forma mais rápida o efeito desse tratamento na vida dela. No mesmo dia, a grande maioria já sai sentindo algum tipo de diferença.
Claro que você pode chegar lá e falar, eu só quero o meu reiki ir embora. Beleza. Só que eu sempre explico assim para as pessoas, pensa num jarrinho de água suja, que você quer colocar uma água limpa dentro. Não é muito mais fácil você lavar, tirar aquela água, limpar e colocar outra? Porque se você for colocar água limpa ali, você vai ter que ficar colocando água até aquilo ali, limpando e tal. É mais ou menos assim, eu dou essa analogia. Então, quando a pessoa recebe esse tratamento completo, ela consegue perceber mais rápido também esse recebimento dessa energia, dessa harmonização. Nada impede que ela vá lá, receba só o reiki dela, faz as sessões que ela achar melhor, a quantidade. E quando uma pessoa, por exemplo, eu tive um cliente que tinha TDAH e ele não conseguia colocar as notas da empresa dele em dia. E eu fiquei muito feliz um dia que ele chegou e falou assim, cara, hoje eu sentei, consegui fazer minhas notas, eu tô muito mais focado. E eu acho que é por causa do reiki. Sim, eu acho que era também. Eu também acho. E aí o que acontece? Eu fico feliz quando a pessoa traz esse tipo de relato, sabe? Porque ela vai percebendo essa atenção nas coisas dela no dia a dia. Você consegue focar mais no que você está fazendo, você tem um rendimento melhor no seu trabalho. E é mais ou menos por aí. Você falou pra gente, antes da gente começar, que você tem esse problema de você que faz tudo ali, né? Eu. Parte administrativa, o financeiro, o marketing do negócio. Como é que você faz hoje, então, para poder captar clientes nessa sua correria, indicação? As pessoas vêm, a grande maioria, através do Google ou alguém que me indicou, alguém que eu já conversei na vida, através das feiras ou alguma coisa. Eu conversei, expliquei o que eu fazia no meu trabalho e essa pessoa vem. Quando eu vim de Balneário, um amigo já tinha me ajudado a fazer uma página no Google, que é o que eu tenho. Eu não alimento, não mexo muito, até porque eu não entendo, não sei fazer essas coisas. Eu sei fazer reiki e sabonete. E já tem bastante coisa. E o resto todo eu tô aprendendo no caminho. Então, o que acontece? Tem lá a página no Google. A pessoa vai, se ela colocar reiki Nova Iguaçu, vai aparecer eu. E aí elas entram em contato, aí eu faço toda uma explicação ali no WhatsApp, nesse primeiro atendimento, para poder a pessoa vir fazer o tratamento. E ó, se você tá assim, igual a Simone, tá ali perdido, não consegue mexer no Google, não consegue mexer no Instagram, ó, B Digital, nossa agência de marketing digital, vai te ajudar tanto no Google, tanto no Instagram. A gente vai ajudar a Simone também. Amém, Senhor, muito obrigada. Né? A gente tá perto de finalizar. Já tem 1 hora, tá? Que a gente isso? tá conversando, não parece, né? A gente comeu pizza, falando de meio ambiente, aí vai, né? Tipo, se deixar, eu fico aqui uns 30 dias falando do que eu gosto, né? Então... Baseado nessa informação que você está dando, dessa correria de fazer tudo, a gente tem muito empreendedor assim, a gente criou muitos empreendedores naquele período de pandemia, pós-pandemia, que foram as pessoas que perderam seus empregos, pegaram suas rescisões, né? Eu conheci um monte assim, e começaram a fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho um amigo que, abriu pet shop e está aberto até hoje. Eu tenho pessoas que começaram a trabalhar na parte de gastronomia com diversos produtos e estão até hoje. Então, assim, muitos deles estão nesse cenário, né? Correria, faz o administrativo, faz o financeiro, faz o marketing. E aí, eu não estou nem fazendo propaganda da minha empresa, não, mas o quão importante você acharia que hoje seria você ter aí eu não estou nem falando só do marketing digital, estou falando do geral mesmo, uma segunda pessoa ali, por mais que fosse, não vou botar um sócio, porque acho que não faz muito sentido, mas um profissional para cuidar pelo menos de parte disso. O que você acha que mudaria assim dentro? Você ia se sentir mais leve? Eu ia me sentir com mais dinheiro. Porque eu ia conseguir captar mais clientes e vender mais produtos. Eu acho que ajudaria nesse sentido. Porque, claro, eu ia me sentir mais leve. Porque é muito complicado dar conta de tudo sozinha. Eu tento fazer algumas postagens e tudo mais, só que eu não tenho tempo de dar a constância, porque eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que atender, eu tenho que fazer o produto, eu tenho que ir na feira, eu tenho que fazer as compras.
eu sozinha para dar conta de tudo. Então não dá, óbvio, não faz sentido. A gente passou um tempo romantizando que a gente conseguia dar conta de tudo, só que não é bem assim. Na teoria é diferente. Porque pensa, eu não estudei, eu não sou formada em marketing. Existe o profissional do marketing, da propaganda, enfim, não sei nem o que é. Mas que estudou para aquilo, ele tem a expertise daquilo. Eu não, eu sei falar de reiki. Eu sei fazer o reiki, eu sei harmonizar um chakra. Isso eu sei fazer bem. É a mesma coisa que eu desse pra você. Pô, harmoniza um chakra ali enquanto você tá mexendo no entendeu? Então a pessoa sabe o que ela tá fazendo diferente de mim. Eu não sei, eu não me estudei pra isso. Eu estudei pra saber das partes ambientais e das terapias integrativas, entendeu? Legal, pessoal. Então, geralmente a gente fala isso pros empreendedores quando a gente faz uma reunião, quando a gente conversa. Porque eu escuto a pessoa antes da gente falar, não, vamos fechar. Então, assim, hoje a gente sabe a sua dor aqui, né, muito rapidamente pelo que você falou. Então, e hoje, como você é sozinha lá no negócio, é muito mais fácil. Porque, assim, se você está numa empresa grande, você tem um cara que é do administrativo, você tem um cara que é do financeiro, você tem uma pessoa para cada área. O empreendedor hoje, na maior parte, o MEI, é impossível, não tem como. É impossível. Eu passei por isso e não tem como. É impossível. Ainda passo um pouco, né? Mas lá atrás, quando eu comecei, que eu tinha uma loja pior ainda, que é comércio, né? Então você fica o dia inteiro ali praticamente. E de segunda a sábado. Então, de fato, as pessoas... E aí eu não estou falando só de você, não. E eu não estou falando isso para te rebaixar, não. Mas hoje muitas pessoas não conseguem crescer mais... Por isso, porque Sim. Você não consegue escalar. Chega um momento em que não tem como. Chega um momento que você trava, não tem muito mais para onde ir. Então, assim, a gente conversa muito com empreendedores aqui nesse podcast. Muitas pessoas que empreendem, muitas pessoas que querem empreender. E às vezes até o cara que é CLT mesmo não consegue administrar o tempo dele. Por quê? Aí a gente estava conversando, né, no começo do podcast, você falou eu trabalhava no Centro Rio e não conseguia viver, né? Porque você... 3 horas para ir, 3 para voltar, mais o tempo do trabalho acabou. Você chega aqui acabado, nada, é hora de dormir para levantar. Mais nada. Então, assim, tudo é uma questão de administrar, de administração. E eu passei muito por isso. Então, hoje, né, quando eu decidi sair do meu negócio de comércio para trabalhar só com digital, sofri muito com essa parte de ter alguém para ajudar, de ter que delegar algumas coisas. Ainda sofro um pouquinho, né? Mas o meu foco hoje é ter essas pessoas comigo. Inclusive eu fiz um stories ontem falando isso, que a pessoa quando contrata a gente, ainda leva o meu know-how de comércio, de empresa, de multinacional, de tudo aquilo que eu já fiz. Então eu não vou só gerir o seu Instagram, o seu Google, criar um post. Eu vou te falar ali o que eu sei que funciona fora disso também. Então, assim... Então, eu já fiz um baita de um jabá aqui, né? Então, hoje eu tenho essa sorte, né, de conseguir ajudar meus clientes dessa forma. E aí, eu vou te falar, tem um cliente que é de salão de beleza, que ela tá mudando o salão. Fachada, botou um monte de coisa, mudou luz da planta na frente... Hoje, inclusive, eu levei um aparelhinho para ela botar na TV, porque a TV não era smart, para botar música no salão, porque fica passando repórter. Ela falou, não aguento mais. Aí eu falei, bota o aparelhinho, que a TV vira smart, não sei o quê. Compra para mim, compre. Então, assim, tipo, não tem nada a ver com o que eu faço, entendeu? Eu tenho até que eu teria que fazer na minha sala, inclusive. Só que aquilo, para eu avançar... Eu necessito de mais clientes, mais dinheiro. Só que se eu tiver mais clientes para conseguir mais dinheiro... O restante para. Então, é nisso que fica sempre esbarrando. Acaba virando uma bola de neve e o negócio vira um impasse ali. Porque você precisa de mais dinheiro, porque você vai vendo no que você precisa ir administrando, melhorando... Só que como que você faz esse dinheiro entrar se você está preso fazendo outras coisas? Entendeu? Eu teria que estar 100% atendendo ou vendendo, mas eu tenho que parar para fazer o administrativo, fazer os produtos, fazer foto para o Instagram, que eu levo um dia inteiro fazer uma foto. para fazer uma foto, um vídeo, imagina.
Acabamos de fechar uma cliente aqui, gente. Uhul! Já imprimi ali, fazer um contrato ali, porque depois dessa conversa aqui, mas foi muito bom o nosso papo, passou muito rápido, foi tranquilo, não parece que é o seu primeiro podcast, você fala muito bem. Ai, obrigada, gente. Porque eu acho que não é só falar bem, tipo, de comunicar, é falar bem do que você faz, do seu produto, né, digamos Espero assim. que eu tenha conseguido. E assim, é o que eu falo, pô, o bom vendedor é aquele que sabe desenrolar o teu produto. Então você vai vender para qualquer um, porque você sabe falar do seu produto, né? Eu falei da questão do meio ambiente, você falou, não, que isso, tal, você baixou sua bola, mas depois você deu uma aula aí falando dos resíduos e tal, falando que a gente tá cheio de microplástico no corpo aqui. Então, é microplástico, né? Microplástico. Então, assim, você se superou, pô, entendeu? Você veio com aquela coisa de, pô, meu primeiro podcast, tô preocupada. Ó, na semana passada, a nossa convidada, Viviane, um abraço aí pra Viviane, ela disse, mas a gente não vai fazer uma reunião. Foi o primeiro podcast também, a gente não vai fazer uma reunião pra eu entender. Reunião? Eu falei, pô, 97 episódios, eu nunca fiz uma reunião. Mas o que acontece? Hoje aqui na nossa região, a gente tem pouquíssimos espaços como esse, né? Um podcast para trazer empreendedores, os pequenos empreendedores, o pessoal que está começando, porque são histórias legais. Pô, a sua história é muito bacana. E assim, a gente está resumindo muito a história, né? Você tipo, não está contando detalhes, a gente está sendo mais objetivo. Para mostrar, pô, você foi para Balneário Camboriú. Quem vai para Balneário Camboriú hoje e volta em 3 meses? Porque a percepção que a gente tem de uma qualidade de vida, de um lugar bonito, de riqueza, as pessoas ganham muito dinheiro, é o prédio mais alto do mundo. É o prédio mais alto do mundo, tá lá, né? É o mais alto, acho que é o mais alto do mundo. Então, assim, você pegou e voltou pro Rio de Janeiro, no meio do caos aqui, já chegou lá, caos no tiroteio, é loucura. Então, assim, é uma história bacana, entendeu? Você foi ali para virar a chave, né? Recalculou rota, aí pegou e voltou, e hoje você tá administrando o seu negócio, meio que na correria ali e tal, mas tá indo. Então, é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, porque às vezes o pessoal fica, ai, tô preocupado, nunca fiz. Mas 90% nunca participou de um podcast aqui. Porque a gente não tem tanto essa... eu vou trazer um empreendedor para contar sua história aqui. Pelo menos aqui na Baixada não tem muito isso. Até tem, mas são espaços que às vezes cobram para você participar. Exato. Enfim, então nada contra quem cobra ou quem não cobra. A gente não cobra, tá? Então fica à vontade. Manda uma mensagem aí para participar do nosso podcast. Indica um empreendedor aí que você conhece que tem uma história legal. Acho que foi semana retrasada, a convidada chorou aqui contando uma história triste também. Então, assim, é muito bacana, cara. Eu fico muito feliz. Toda terça-feira, né, eu tô aqui e eu aprendo muito. Eu não conversei com ninguém. 98 episódios. É a primeira pessoa que eu converso de meio ambiente aqui. Olha. Semana passada era uma perfumóloga. Acho que é perfumóloga. E ela é pós-graduada em perfumaria. Eu Gente, nunca que conversei legal, com já uma quero pessoa. conhecer. Eu nunca conversei com uma pessoa pós-graduada em perfumaria. Ela é farmacêutica e tal, e aí foi aprimorando e aí chegou. Então, assim, esse aqui é o espaço que eu aprendi o que é crocheteira, né? Que a gente faz o crochê. faz crochê pra mim era, sei lá, faz crochê. Não, é crocheteira o nome. Eu brinco aí com as meninas, mas é crocheteira. Então, assim, a gente tem a oportunidade aí de divulgar a pizza do amigo, ele veio aqui, a gente faz uma mídia. Então... Vou mandar uns sabonetes pra divulgação aí, hein? Manda sabonete pra gente. Aquele da riqueza. Riqueza pra gente... Então, assim, poxa, é um espaço onde a gente divulga aqui o produto, né, das meninas aqui, do bolo de rolo das Irmãs Roses. Então, assim, é muito bom estar aqui, estar com vocês, né, adquirir mais conhecimento aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu faço uma pós-graduação aqui toda terça-feira de conhecimento, né, muito legal. Antes da gente finalizar, aqui que eu sempre peço, né, pro convidado se inspirar na sua história, né, essa loucura toda aí que a gente vive. E às vezes a pessoa que está assistindo a gente quer desistir, ou quer começar, ou está indeciso ali no que vai fazer. E aí dentro do que você já viveu, aquele famoso não desista. Só que o não desista baseado na sua história, no que você viveu, no que você pensou para não desistir. Né? Porque você passou por, como dizia minha mãe, maus bocados aí, né? Maus bocados. E ainda passo. Mas, normal, estamos vivos. Mas não desistiu, né? Não. E tá aí, tá caminhando, tem o seu espaço, cria o seu produto. Então,
Aqui, ó, sua câmera é essa aqui, aí você vai olhar pra ela, olha pra ela, se inspire e fala com o pessoal. O que eu costumo pensar, até para não desistir, eu penso em tudo como se fosse uma viagem. Eu escolhi um destino, que é um dia fazer tudo isso dar certo, ter sucesso nisso que eu tô fazendo. Só que a gente tem que ir ajustando a rota, colocando na nossa bagagem, que é o conhecimento que a gente vai precisar, tudo que a gente vai levar durante essa viagem até chegar ao nosso destino. E o mais importante é a gente apreciar a viagem, que mais importante, que eu já ouvi isso muito, parece clichê, mas é verdade, do que o destino, a gente tá lá naquele destino que a gente escolheu, é como foi essa viagem até lá. Da gente ir aproveitando e ir se divertindo. Não deixar que a coisa vire um peso, porque a partir do momento que vira um peso também, eu acho que, pelo menos para mim, não faria mais sentido. Então, eu vou aprendendo, eu vou me divertindo, eu vou aproveitando cada pessoa que chega, cada história que chega para mim, cada sabonete que eu vendo, cada troca que eu faço com cada pessoa, tudo isso vai agregando na minha vida e é o que me motiva a não desistir, porque eu vejo que de alguma forma o que eu faço tem um certo valor na vida de alguém. Então eu sempre penso nisso, isso é o meu propósito de vida, fazer o mínimo de diferença, poder contribuir com o mínimo de coisa que seja para tornar a vida de outra pessoa, mas um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais amorosa, assim, sabe? É o que eu penso. Então, é o que me faz continuar todos os dias. Primeiro, porque eu já entendi que o que eu faço é o que eu amo. Nada impede que em algum momento eu me apaixone por alguma outra coisa. Mas, a princípio, é o que eu amo, é o que eu me divirto, é o que me motiva todos os dias a não desistir. É isso. É fazer essa diferença ali. Um pouquinho que seja na vida de alguém. É isso. E é isso, ó, você que tá assistindo aí, que você tá pensando, você tá mal, tá pra baixo, quer desistir. Desistir não, porque dificuldade a gente vai ter o tempo inteiro. Empreendedor, se você quer empreender, se você tá pensando em ter um negócio, você já tem que pensar em desistir, não faz parte do vocabulário, porque se você pensar em desistir, você vai pensar todos os dias. Porque, né? Todo dia eu desisto, sabia? Só que eu vou lá e falo, desistir do quê? Se eu não conseguir ainda chegar lá. Então calma aí, deixa eu ir lá. Então assim, a gente tem tantos desafios no empreendedorismo, independente se você é um pequeno. Eu já me corrigiram aqui falando que todo empreendedor é grande, né? Mas eu falo do pequeno empreendedor porque a gente tem as escalas ali, né? A gente tem o cara que é MEI, tem a pessoa que ainda está informal, né? Tá ali, de repente, sei lá, vendendo na rua, alguma coisa assim, ainda não se formalizou. Então a gente tem essa escada aí de pessoas que estão empreendendo. E todo dia é um desafio. Gente, lembra do Thomas Edison? Olha aí a lâmpada. Então, assim, a gente tem grandes empreendedores, a gente tem KFC, né, que veio, o proprietário com 60 anos conseguiu conquistar a sua marca. Então, assim, são muitos desafios. Não tem uma hora certa, não tem, é amanhã que vai dar bom. Não tem muito isso, ainda mais, a gente vive num país a gente tem tanta incerteza nesse país hoje, tanto política, até no futebol, a gente não consegue ser hexa de jeito nenhum. Então é futebol, é na política, é na economia, tá tudo muito difícil. Mas desistir não é uma opção, porque aí você vai fazer o que amanhã? Vai botar currículo? Vai trabalhar pros outros? E outra coisa, você se conhecer e saber o que te faz bem também, né? Porque às vezes realmente não era aquilo, mas era outra coisa. Mas a partir do momento em que você se conhece e sabe o que te faz bem, o que te faz feliz, aí a gente volta lá naquele início, né, que eu falei da questão do meio ambiente, que a gente precisa de entender. Para entender o limite do outro, a gente tem que se entender. Serve para tudo na nossa vida, até mesmo para não deixar a gente desistir. Porque se a gente sabe o que a gente quer, como a gente se sente bem, é aquilo ali que eu quero para mim e acabou. Vamos lá. Uhum. Então é isso, pessoal. Agradecer você que vai assistir esse episódio. Hoje, nosso episódio está sendo gravado, não está sendo ao vivo, mas, com exceção de hoje, toda terça a gente está ao vivo às 19h30 aqui no canal do Baixada Empreende com o Podcast, toda terça ao vivo. Agradecer aí o pessoal da BRG, mais uma vez, BRG Consultoria Contábil. Minha canequinha da BRG aqui toda terça-feira. A B Digital, que a gente já fez um baita do jabá aqui, B Digital. Você que precisa melhorar a sua relação com as redes sociais.
Você que tá fazendo uma foto por dia aí pra postar no Instagram, manda mensagem 3 dias pra fazer uma legenda. 3 dias pra legendar, 1 mês pra fazer um vídeo. Manda mensagem pra gente aí que a gente vai resolver. Você precisa de um site, uma landing page, um e-commerce, fotografia, né? Tráfego pago, criação de conteúdo ali em vídeo, foto, a gente faz tudo. É aquele famoso, se eu não faço, eu conheço quem faz. Então, o que você precisar, vem com a gente. E tem a Dewett Advogados Associados, fica aqui no centro de Nova Iguaçu, 40 anos de experiência, nossos amigos que nos ajudam aqui na parte jurídica. E se você precisar, manda uma mensagem lá. Tem o telefone da Dewett, que Dewett está entrando no rumo aí também das redes sociais. E tem o telefone deles aqui, fala com eles lá. Castro Motos. Os nossos amigos da Castro Motos ali no centro da posse, pertinho aqui do centro de Nova Iguaçu. A gente está no centro de Nova Iguaçu gravando. Vai lá, se você quer comprar sua moto financiada, passar cartão à vista, Pix, débito, crédito, vai lá na Castro Motos, aproveita. A gente está vivendo um boom aí, dá a oportunidade de ter uma moto, de ter uma renda, né? Pode ser fixa, pode ser uma renda aí que de repente você faz. Eu conheço muita gente que trabalha e saiu do trabalho, vai fazer ali o seu Uber Moto, trabalha na 99 Moto, trabalha no iFood, então assim, você vai ganhar em dobro. Ah, quero trabalhar só com isso. Vai trabalhar só com isso, vai lá, garante sua moto com a Castro Moto, vai lá, tira uma foto, posta no Instagram, ganha um desconto falando que conheceu aqui com a gente. Tem pizza ainda aqui, hein? Da Gente Pão e Pizza. Da Gente Pão e Pizza ali no Santa Eugênia. Vocês conhecem Santa Eugênia? Santa Eugênia, para quem é de até para quem não era de Nova Iguaçu, né? O Gregos e Troianos foi muito famoso. Então ali pertinho onde era o Gregos e Troianos, lembra? Já era o Gregos e Troianos. E a pizza tá gostosa. A gente agora tem que esquentar, porque a gente tá no ar-condicionado aqui, mas ó, a pizza até fria, ela tá gostosa, tá, gente? Meu Deus do céu. E ó, massa com fermentação natural. Fermentação natural, aquela pegada da pizza italiana, massa italiana. Então não é aquela tradicional ali que você pede lá no iFood, lá no sábado que você não quer fazer a janta. Não, isso aqui, fermentação natural. Isso aqui é pra você degustar, tá? Não é pra você comer com a família lá, todo mundo, pizza caindo, jogando pauta, criança falando que quer mais um pedaço. Não, isso aqui é algo mais social, tomando um vinho, né? Bebe vinho? Não. Não bebe vinho. Então, ó, você bebe um vinho, mas já bebeu água aqui, não quis tomar Coca Zero, foi água com pizza. A água com pizza foi bem natural mesmo, né? Então, ó, tem o arroba de todo mundo aqui na nossa descrição. Tem o meu telefone lá, se você precisar de algum serviço de B digital, do Baixada Empreende, quer vir no podcast, manda uma mensagem. É isso. Eu falei bastante já aqui. Ah, bolo de rolo, né? Cadê o... Deixa eu mostrar. As irmãs Roses aí, ó, Rosilene e Rosilda mandaram aqui um bolo de rolo de presente para nossa convidada. Também um conezinho aqui, ó, com os biscoitinhos de bolo de rolo, ó. Biscoitinho crocante, formato de cone, bonito isso aqui. Cactuzinho, olha que legal. Bolo de rolo das irmãs Roses. Isso aqui é dela, né? Fazer o quê? É da convidada, né? Fazer o quê? Muito obrigado às irmãs Roses pelo presente aí para nossa convidada. O meu presente, se quiser abrir aí pra gente provar, né? Pra gente ver se tá bom, né? Vamos abrir. Não, o bolo de rolo. Ah, tá. Não, tô brincando, cara. Quer? Eu abro, Então é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta ao vivo às 19h30 com mais um episódio do Bicast. Muito obrigado. Eu que agradeço, bom. Gente. Obrigada. Desculpa muito qualquer bom, coisa. Seu primeiro episódio. Se eu puder e você quiser, eu puder te indicar para um novo podcast, um novo amigo, pra você participar, né? Mostrar aí o seu trabalho. Então, se você quiser, a gente, né? Queremos sempre contar. Então, até semana que vem. Muito obrigado a você que está ouvindo. Se inscreve no canal, estamos chegando a 1000 inscritos. Deixa o like, faz um comentário, faz uma pergunta lá. Qualquer coisa eu mando para ela, ela vai responder. Eu mando para vocês. Estamos juntos? Até terça-feira.